E aí, jovens curiosos, por que a gente sempre perde tempo fazendo coisas inúteis ou assistindo milhões de vídeos, chegando até aquelas recomendações estranhas do YouTube? Por que não perder alguns minutos no Senhor Curiosity e ainda aprender alguma coisa? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, porque esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e mais, estas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. A indústria do cinema sempre surpreende com grandes sucessos, e Jim Carrey se destaca entre os atores famosos pelos filmes marcantes que fez. Tanto é que ele foi o primeiro ator a ter 3 filmes em primeiro lugar nas bilheteiras. No mesmo ano de 1994, graças à estreia de O Máscara, Ace Ventura e Debbie e Lloyd. Todos conhecemos a famosa empresa de videogames Rockstar Games, e você sabia que em 2007 ela permitiu que jogadores ligassem para um certo número de telefone para falarem sobre o que eles achavam que estava errado nos Estados Unidos? Foi assim que, de todas elas, as melhores ligações foram ouvidas em uma estação de rádio dentro do GTA Ascent. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Mesmo sem ser fã de cinema, quanto tempo você acha que dura o filme mais longo do mundo? Provavelmente você vai responder que pelo menos umas 3 ou 4 horas, mas a resposta é não. O filme mais longo do mundo se chama Logistic, é de 2012 e tem uma duração de 857 horas, ou 35 dias e 17 horas no total. Embora pareça engraçado, até alguns anos atrás, a emissora CBS costumava adicionar sons de pássaros durante as transmissões dos torneios de golfe, devido ao silêncio incômodo que se criava. Isso foi até que um homem descobriu isso porque nessas transmissões se ouvia o som de pássaros que não habitavam naquela região. Por isso, eles pararam de fazer isso. Ao falar de animais fortes, o gorila das costas prateadas talvez não seja sua primeira opção, mas deveria ser. Esses animais são tão fortes que levantam cerca de 800 quilos e seu aperto pode quebrar o crânio de um crocodilo. Imagine viver em uma área onde as inundações são uma realidade constante. Pois esse dado talvez te faça rir. Desde 2019, agricultores de uma região de Bangladesh passaram a criar patos em vez de galinhas, já que caso ocorra uma inundação, esses animais poderiam flutuar facilmente. Bem pensado, senhores camponeses. Qual seria a estratégia mais estranha que você conseguiria imaginar para divulgar um videogame? Bem, no caso da Rockstar Games, a resposta é um tanto curiosa. Quando o videogame foi lançado, os desenvolvedores pagaram para jogadores continuarem fazendo críticas negativas, pois isso prejudica sua reputação. Isso despertava interesse e o tornava mais popular. A pessoa que você vê aqui se chamava Sour Sue, uma mulher de 1900 que nunca conseguiu sorrir na vida. Foi tanto assim que, na verdade, organizaram um show e prêmios para quem conseguisse fazê-la sorrir primeiro, mas, surpreendentemente, ninguém jamais conseguiu. Curiosamente, depois descobriram que ela tinha paralisia facial, explicando sua condição. Pessoas cegas podem sonhar com cores? A resposta é não, bom, pelo menos aquelas que nasceram cegas, já que é impossível que uma pessoa sonhe com cores que nunca viu de verdade. Por isso dizem que essas pessoas costumam sonhar com cheiros, emoções e sons em vez de cores. Todos nós conhecemos aquela sensação estranha quando nossos dedos ficam enrugados depois de muito tempo debaixo d'água. Como curiosidade, isso acontece porque as células sanguíneas que ficam embaixo da pele encolhem. Em resposta a um impulso do sistema nervoso, temos melhor pegada debaixo d'água. Curiosamente, se você lesionar o nervo de um dedo, ele não enruga mais na água. Você sabia que as bananas são levemente radioativas, hein? Sim, você ouviu direito, mas não se preocupe. Na verdade, seria necessário comer cerca de 270 bananas por dia durante 7 anos, para notar algum efeito. Isso acontece porque ela é rica em potássio, e qualquer alimento com essa característica se torna radioativo. Fique longe das bananas, time. Descobertas astronômicas nos surpreendem constantemente. Você sabia qual foi o primeiro planeta descoberto por um telescópio? Estamos falando de Urano, que foi descoberto no ano de 1781 pelo astrônomo William Herschel, obviamente, como você pode imaginar. Isso representou uma revolução na astronomia da época, já que, pela primeira vez na história, ampliava-se o conhecimento que se tinha sobre o sistema solar. De modo geral, em cada país existem certas leis, das mais absurdas, que não conseguimos compreender totalmente, mas essa aqui leva o prêmio. Existem pelo menos 4 lugares no mundo em que literalmente é proibido morrer.
Esses são a ilha de Itsuzushima, no Japão, Longyearbyen, na Noruega, Falciano del Masco, na Itália e Sarporens, na França. No Japão, busca-se manter a pureza do local, por isso é proibido falecer lá. Se falarmos de superstições, existem algumas bem estranhas e pessoas que levam isso a outro nível. Pois é assim que no Japão, os números 4 e 9 são símbolos da morte e tudo isso tem uma explicação. Isso acontece porque o número 4 é lido como Ion ou Shi, sendo que a segunda palavra significa morte. E o número 9 é lido como Ki ou Ku, onde Ku também significa morte. Curiosamente, alguns hospitais não têm quartos com esses números. Sabia que o fígado é um órgão que se regenera sozinho? Por mais incrível que pareça, isso é possível. Nesse sentido, pode-se dizer que é o único órgão interno que tem essa capacidade, diferente de outros, como o coração ou os pulmões. Você poderia até mesmo perder 75% dele, mas ele seria capaz de se regenerar completamente em cerca de um ano. Obrigado, portanto, corpo humano. Sylvan Goldman foi o criador dos carrinhos de compras que usamos hoje. Se você não conhecia o nome, agora sabe quem inventou esse item tão comum. O homem contratou compradores de fachada para usarem seus carrinhos no supermercado e mostrar sua utilidade. Existem recordes um tanto estranhos e curiosos. Então, quantos anos você acha que teve o gato mais longevo do mundo? Se a sua resposta for uns 10 ou 15 anos no máximo, você está enganado. Na verdade, o gato doméstico mais velho do mundo se chamava Crane Puff, e por mais difícil que seja acreditar, ele morreu em 2005 depois de ter vivido nada mais nada menos do que 38 anos e 3 dias. Todos sabemos da tragédia do navio Titanic lá em 1912, onde milhares de pessoas perderam a vida. No entanto, provavelmente você não sabia que entre os sobreviventes estava o único japonês que conseguiu sair com vida, Masabumi Hosono. Porém, ele foi condenado ao ostracismo, perdeu o emprego e foi chamado de covarde pela imprensa japonesa por não ter morrido no acidente. Você provavelmente já andou em uma montanha-russa e curtiu, mas talvez nunca tenha pensado sobre sua origem. A primeira montanha-russa foi criada para transportar carvão por uma colina, e quando descobriram a velocidade que ela podia alcançar, as pessoas começaram a pagar alguns centavos para poder usá-la. Todos conhecem figuras históricas curiosas, mas sabia que em 1920 houve um ladrão amado por muitos? Era um homem apelidado de Pretty Boy Floyd, que ficou conhecido por destruir papéis de hipoteca durante seus assaltos a bancos. Um feito que alegadamente livrou centenas de pessoas das dívidas, tornando-o quase um herói para elas. Bom trabalho, Pretty Boy! Se você achava sua escola ou universidade rígida com uniforme e aparência, em Tóquio isso pode ser ainda mais extremo, já que em algumas instituições, se o cabelo de uma pessoa não for preto, o estudante então deverá apresentar na escola fotos de quando era bebê, apenas para provar que seu cabelo realmente não está pintado. Mesmo que você seja fascinado por animais marinhos, esse dado vai te surpreender. As águas-vivas sobreviveram por 650 milhões de anos e não têm cérebro, coração nem sangue. Na verdade, sua pele é tão fina que o oxigênio e seus resíduos metabólicos podem se difundir para dentro e para fora. Por isso, elas não precisam de sangue. Se falarmos de cantores italianos clássicos, Adriano Celentano definitivamente é um deles. Mas o humor característico desse homem o levou a compor uma música em 1970 com uma letra que não fazia absolutamente nenhum sentido, já que ele nem sequer cantava palavras reais, mas soava como se realmente estivesse dizendo palavras em inglês. Curiosamente, ele queria provar que os italianos gostariam de qualquer coisa com aparência americana, e a música acabou sendo um grande sucesso. Embora pareça incrível, existe um fato curioso sobre as árvores que talvez você não saiba, e é que algumas espécies podem fazer chover. Sim, é isso mesmo, pois isso acontece quando elas estão com sede. As árvores são capazes de lançar no ar micróbios e partículas que basicamente ajudam na condensação da água, o que acaba gerando nuvens com alta probabilidade de chuva. Que interessante, dona natureza. Todos conhecemos o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Algumas personalidades famosas não estavam presentes nesse dia, como Michael Jackson, que tinha uma reunião nas Torres Gêmeas na mesma data. Mas sua irmã disse que, após longa conversa com a mãe no dia anterior, o cantor dormiu demais e não pôde comparecer. Ultimamente, usamos muitos produtos antibacterianos, como álcool e desinfetantes.
Mas você sabia que metais como bronze e latão também são antibacterianos e podem se esterilizar sozinhos? Por exemplo, uma maçaneta de latão pode começar a se esterilizar depois de cerca de 8 horas após ter sido tocada. Se falarmos de lugares perigosos, a internet está cheia de hackers e pessoas mal intencionadas com objetivos parecidos. Um estudo mostrou que ocorre um ataque de hacker a cada 39 segundos na internet. Por isso, talvez seja melhor ter mais cuidado com as informações que publica. Cada um lida com o estresse de um jeito. Se você já assistiu a vídeos relaxantes para se sentir melhor, saiba que isso realmente funciona e não é só imaginação. Segundo estudo da Universidade do Alabama, assistir a um vídeo de fogueira com som pode reduzir a pressão arterial e relaxar. Isso sim é relaxante, amigo. Provavelmente, se você já trabalhou, sentiu satisfação ao receber seu salário após um tempo. Na antiguidade, porém, isso era um pouco diferente. Por exemplo, antes dos egípcios optarem pela moeda como forma de pagamento, os escravos eram pagos nada mais, nada menos do que com pão e cerveja. Provavelmente você já viu algum vídeo com um apicultor usando seu característico traje branco, fazendo seu trabalho, mas você sabe por que eles usam essa cor? Os apicultores usam trajes brancos, pois essa cor atrai menos abelhas irritadas do que vermelho ou preto, facilitando o seu trabalho. Inscreva-se.